Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo o que pensamos sobre vício, baseada no livro Energia Cerebral do Dr. Christopher Palmer. A ideia é a seguinte: existe uma conexão super profunda entre o uso de drogas, de álcool e a energia do nosso cérebro. E se o vício, na verdade, for uma crise de energia nas nossas células? É isso que a gente vai investigar. Sabe aquela pergunta clássica, tipo o dilema do ovo e da galinha, só que na saúde mental? O que vem primeiro? A pessoa começa a usar alguma substância e aí desenvolve um transtorno? Ou ela já tinha alguma condição e buscou nessas substâncias uma forma de se automedicar? Essa é uma dúvida que, por décadas, deixou muito especialista de cabelo em pé. Mas e se a resposta estiver num lugar que ninguém está olhando? Para a gente entender como essa armadilha funciona, vamos ver o passo a passo. Olha, tudo começa de um jeito até que simples, né? Talvez num contexto social ou para aliviar alguma angústia, mas é aqui que a coisa fica séria. O cérebro se adapta. Ele muda o próprio metabolismo para lidar com aquela substância. E com o tempo, a busca não é mais por euforia, sabe? A pessoa só quer se sentir normal. E aí qualquer tentativa de parar causa um mal-estar gigantesco. Pronto, a armadilha está fechada. Então, e se a chave para quebrar esse ciclo não for só uma questão de força de vontade? E se a resposta estiver, na verdade, na biologia das nossas células? É exatamente isso que a teoria da energia cerebral propõe. Ela diz que o verdadeiro campo de batalha da dependência é o nosso metabolismo, ou seja, a forma como as nossas células geram e usam energia. E aqui está a ideia central do livro. O Dr. Palmer defende que todas as substâncias, não importa o efeito, se é um estimulante, um depressor, tanto faz. Todas elas têm um alvo em comum. E qual é? Elas miram no nosso metabolismo e nas mitocôndrias. É como se fosse uma estrada única que todas pegam. E é isso que explica o poder que elas têm sobre o cérebro. Mas afinal, o que são essas mitocôndrias? Bom, de forma bem simples, imagine que elas são as usinas de energia que ficam dentro de cada uma das nossas células. Elas são super importantes, principalmente para o cérebro. Pensa só, o cérebro é só uns 2% do nosso peso, mas ele devora sozinho 20% de toda a nossa energia. É muita coisa. E agora vem a parte mais impressionante. Não é um efeito indireto, não. As pesquisas mostram que as mitocôndrias têm seus próprios receptores para substâncias como álcool e maconha. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas substâncias conseguem literalmente sequestrar as nossas usinas de energia, afetando a produção de combustível bem na fonte. Ok, vamos ver isso na prática com o nosso primeiro exemplo, o álcool. A gente não está falando só de toxicidade, não. O consumo crônico de álcool causa uma verdadeira crise de energia porque ele basicamente reprograma a fiação de combustível do cérebro. Olha só que interessante. Normalmente, o nosso cérebro usa glicose como combustível, sabe? O açúcar que vem da nossa comida. Mas, e isso foi uma descoberta incrível da doutora Nora Volkow, no cérebro de uma pessoa com dependência de álcool, acontece uma virada de chave radical. O cérebro começa a usar menos glicose e fica viciado em outra coisa. O acetato, que é uma substância que o corpo produz quando metaboliza o álcool, ele vira o combustível principal. Tá, mas qual é o grande problema disso? O problema aparece quando a pessoa para de beber. É aí que o estrago metabólico fica claro. O cérebro, que foi reprogramado para usar acetato, fica literalmente passando fome de energia. Ele não consegue mais queimar a glicose do jeito certo. E essa falta de energia é um gatilho biológico poderosíssimo para aquela vontade incontrolável, a fissura que leva às recaídas. Mas e se a gente conseguisse dar um combustível alternativo para o cérebro? É aqui que surge uma esperança. Um estudo piloto testou a dieta cetogênica com pessoas em desintoxicação de álcool. Para quem não sabe, essa é uma dieta com pouquíssimo carboidrato que faz o corpo usar gordura como energia, produzindo um combustível alternativo para o cérebro, as cetonas. E os resultados foram impressionantes. Menos sintomas de abstinência, menos fissura e até uma diminuição da inflamação no cérebro. Agora vamos para o nosso segundo caso de estudo, a maconha. Para entender o efeito dela, imagina um dimmer, aquele interruptor que diminui a luz de um cômodo. É mais ou menos isso que ela faz com a energia das nossas células, afetando diretamente como as mitocôndrias trabalham. O principal efeito dos componentes ativos da maconha nos neurônios é basicamente desacelerar o trabalho das mitocôndrias. O THC se liga a uns receptores específicos nelas, o CB1, e isso faz com que a produção de energia caia. Com menos energia, a atividade das células cerebrais também diminui. E não é achismo, não. Um estudo super importante publicado na revista Nature mostrou passo a passo de como isso funciona. O THC ativa esses receptores nas mitocôndrias. Com isso, a entrega de energia para os neurônios diminui. A função do neurônio fica mais lenta
E o resultado prático disso? Prejuízo na memória e uma tendência ao isolamento social. Fica clara a ligação direta entre a energia da célula e como a gente pensa e se comporta. O que tudo isso significa, então? Significa uma virada de chave completa na forma de enxergar o problema. Se a gente entende a dependência como um distúrbio do metabolismo, uma fronteira totalmente nova de tratamento se abre. O foco deixa de ser só gerenciar sintomas, como nos tratamentos mais tradicionais, e passa a ser consertar o motor do cérebro. Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, drogas e álcool mexem diretamente com as usinas de energia das células do nosso cérebro. Segundo, isso cria um problema metabólico que não vai embora fácil e que alimenta o ciclo do vício. E terceiro, e mais importante, olhar para o metabolismo do corpo pode ser um caminho novo e muito poderoso para tratar a dependência química. E a mensagem aqui é, no fundo, de esperança. Mostra que o caminho da recuperação talvez não seja só sobre terapia e evitar gatilhos. Pode ser também sobre reconstruir ativamente a saúde do nosso metabolismo. Isso pode envolver coisas práticas como mudanças na alimentação, exercícios, enfim, intervenções que dão suporte direto para a saúde das nossas células. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se a chave para superar a dependência não estiver só na mente, mas lá no fundo, na saúde metabólica das nossas células? Essa simples mudança de perspectiva tem o potencial de revolucionar tudo o que a gente sabe sobre tratamento e recuperação.